Hermanos queridos, buenos dias. Estamos acá uma vez mais, nesta manhã, para predicar a palavra de Deus. Estamos falando sobre guerra espiritual. Já falamos sobre o mundo. Estamos falando sobre nossa natureza carnal. Já estamos no bloco 3 e seguimos falando sobre guerra espiritual para que o irmão seja bendecido pelo Senhor na ministração da sua palavra. Amém? Vamos orar? Padre querido, Padre amado, como te necessitamos para expor tu palavra, porque é tu palavra que temos que predicar, é tu palavra que tem que ser entendida, e isto só pode ocorrer, Senhor, através da ministração do teu Espírito Santo, através do teu Espírito Santo, hablando aos nossos corações. O Senhor ha hablado a mi coração, Senhor. Habla conosco. Te pedimos humildemente no nome poderoso de Jesus. Bem, irmãos, delante desta guerra espiritual que estamos falando, são 3 frentes de batalha. Hablamos que o mundo é uma frente de batalha, é um inimigo de nós. Já pensamos a falar sobre nossa natureza carnal, que é uma frente de batalha contra nós. Às vezes você hoje se queda sem entender como pode eu mesmo ser contra mim. Tu natureza carnal que está dentro de você, que deseja pecar, que deseja desobedecer a Deus, que deseja ir contra sua palavra, ela é muito forte, e tu lo sabes disto. Tu sabes disto, que a carne é muito forte, uns dizem que são débil, é verdade, mas é uma frente contra nós. Queremos falar, irmãos, que Deus criou todo ao princípio, todo lindo e maravilhoso, irmãos. Deus criou, quando Deus criou o homem, Ele, ademais de ser nós a sua imagem e semelhança, Ele pôs em nós os frutos do Espírito, o qual Paulo habla sobre isso em Gálatas 5:20. Os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Isto que lemos agora é a essência de Deus. Deus é assim e Ele puso em nós, mas por causa do pecado, por causa de Adão, mira o que diz a palavra. Vamos na palavra. Mira o que diz a palavra. Romanos 5:12. Pablo hablando. Por meio de um solo homem, Adão, o pecado entrou em um mundo, e por meio do pecado entrou a morte. Foi assim como a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão, por causa do pecado do homem, todos nós somos pecadores. Todos pecamos. Então, aquela natureza de Deus perfeita, com aqueles frutos maravilhosos, foram como que deteriorados. Temos algumas desses frutos, mas não 100%. Não todo dia, não a todo momento. Nos damos conta que às vezes, entre comillas, somos buenos, somos amáveis, mas nós outros sabemos que não somos assim. Irmãos queridos, por causa do pecado, as obras da carne, elas prevalecem sobre nós. Elas existem. Elas são fortes, é um inimigo contra nossas vidas. Irmãos queridos, por causa do pecado,
todos nós outros estávamos perdidos. Diz a palavra do Senhor, mesmo Deus sabendo que nós éramos pecadores e vivíamos barro nuestra carne, mesmo assim, Deus enviou seu Hijo Jesucristo para nos salvar. A Bíblia nos habla que entre nosotros e o cielo, entre nosotros e Deus, existe um grande abismo. E esse abismo é chamado de inferno. E Jesus conta uma história daquele homem rico e do pobre chamado Lázaro. Os dois morreram no mesmo dia. Lázaro foi levado ao cielo, ao seio de Abraão, figurando Deus, Jesus. E o rico foi levado para o inferno, não porque ele era rico, mas porque ele não queria nada com Deus, não era obediente a Deus. E então, se naquele momento de tormento, ele mira do outro lado do abismo, e ele mira que Lázaro está allá, junto com Abraão. E ele naquele tormento, então ele grita para Abraão, Padre Abraão, ajuda-me, por favor. E num dos momentos do diálogo ele diz, manda que Lázaro pueda morrer la punta de seu dedo e poner mi língua. E Abraão disse, é impossível, porque entre tu e nós outros existe um grande abismo. Então, se com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, Deus proporcionou um grande puente que conecta nós outros passando por arriba deste abismo e levando-nos ao cielo, junto com Deus. Mira se você pode compreender esta figura. Mira que coisa linda. Acá somos nós outros. Nascemos em pecado, somos pecadores, estamos destinados à morte. Mas esta puente que é Cristo, e através de Cristo somos levados para o cielo com Deus. Deus proporcionou isto. Hermanos, foi Jesus, mira o que diz em Efésios 2:1, foi Jesus. E Ele, Jesus, nos deu vida a nós outros, quando todavia estávamos muertos em nossos delitos e pecados. Sim, todos nós outros. Não se escapa hermanos. Hermanos queridos, Pastor Nery contou uma história que passou com ele. Ele vivia em esta época em São Paulo e ele estava numa carretera grande de São Paulo, indo para algum sítio. Ele tinha um carrito que era um Fusca amarillo e ele estava caminhando e num determinado momento da carretera ele mirou mais adelante e ele mirou que havia um perrito caído ao piso. Imediatamente ele parou seu carro naquela carretera e ele foi, agarrou o perro e pôs dentro de seu carro e o levou para sua casa. Primeiramente ele havia ido para a igreja e na igreja ele deixou o perrito em um banho e depois do serviço, depois de todo o que passou na igreja, ele regressou para sua casa, correu o perrito e levou para sua casa. O perrito estava herido, estava lastimado e Pastor Nery foi e curou seu corpo. E ali passou na pomada, ali passou na curita, ali passou algumas cositas. E ele foi cuidando do perrito. A tal ponto que o perrito já estava bueno. E ele se deu conta que aquele perrito se tornou seu melhor amigo. Aquele perrito o defendia, aquele perrito, se alguém chegava cerca do Pastor Nery, se quedava bravo e rosnava. Esse perrito se chamava Lupa. Era uma perrita, não varão, era uma hembra, uma perrita.
E então, hermanos, fazendo esta analogia, nós, hermanos, éramos como esse perrito que por causa do pecado somos levados para um lado e para outro, como que caído na cai, como caído na estrada, lastimado pelas consequências do pecado. E mira o que isso Jesus, mira o que diz a palavra de Deus em Tito 3, fazendo essa analogia da história que o pastor Nery contou e que passou com ele. Sua falecida madre estava com ele, inclusive neste dia, com nós outros. Mira o que diz a palavra: em outro tempo, também nós outros éramos nécios e desobedientes. Estávamos descarriados e éramos escravos de todo gênero de paixões e prazeres. Vivíamos em la malícia, em la envidia, éramos detestáveis e odiávamos uns aos outros. Esto se parece contigo? Esto se parecia contigo? É a palavra de Deus que está falando esto, não sou eu. Seguindo, pero quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, Ele nos salvou por nossas próprias obras, não nos salvou por suas próprias obras de justiça, mas Deus nos salvou através de sua misericórdia. O texto diz: Ele nos salvou não por causa de nossas obras de justiça, mas sim por causa da sua misericórdia. O texto está falando, como já falamos nas últimas duas prédicas, nós outros não podemos fazer nada para sermos salvos. Seguindo, Tito nos salvou mediante o lavamento da regeneração e da renovação por o Espírito Santo. Ou seja, através de Cristo, através do Espírito Santo que Jesus enviou quando ascendeu ao cielo, é através de Ele que nós outros somos lavados e regenerados, é o qual foi derramado abundantemente sobre nós outros por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, lo hizo para que, justificados por sua graça, chegaremos a ser herdeiros que abrigam a esperança de receber a vida eterna. Hermanos, isto revela claramente esta analogia e esta comparação dessa história com nós outros. E sigue, Tito, verso 8 agora: este mensagem é digno de confiança. E quero que os recalques para que os que han creído em Deus se empenhem em fazer buenas obras. Isto é excelente e proveitoso para todos. Há uma diferença. Quando eu falei forte para que hagamos buenas obras, é diferente do que lemos agora há pouco, que nós outros não somos salvos através de nossas buenas obras. Mas agora, uma vez salvo, eu quero fazer as buenas obras por causa do amor de Cristo que me salvou, que salvou a você, que te resgatou, que sanou suas heridas, curou suas heridas. Agora eu quero fazer as obras que Ele me mandou fazer e que Ele nos manda fazer todavia. Irmãos queridos, todos nós outros sabemos, através dessas prédicas, que por causa de Adão, somos pecadores, e a Bíblia diz, Romanos 3:23, por causa do pecado, todos estão apartados de Deus. E Romanos 6:23 diz, la paga del pecado es muerte. Ou seja, a única sentença que vamos receber se vivimos em pecado, apartado de Deus, é muerte. Ou seja, o pecado nos condenou à morte eterna. Mas através de Cristo, através de sua morte,
esta puente que Deus criou para nós, quando nós entendemos a mensagem da cruz, quando Deus abre nossos olhos e abre nossos ouvidos e podemos mirar e ver, e podemos escutar e entender e entregamos nossas vidas a Jesus, irmãos, por causa da morte de Cristo, nós somos liberados da condenação do pecado. Por causa da morte redentora de Cristo, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu e você somos libertos da condenação do pecado. Romanos 6, 23, parte B, diz: mas o dom gratuito de Deus, o regalo de Deus, é vida eterna em Cristo Jesus. Por causa de isto, somos liberados da condenação do pecado, e no presente dia nós somos liberados e libertos do poder do pecado. Antes, em nossa outra vida sem Cristo, nós éramos dominados pelo pecado. O pecado dominava nossas vidas. E nós leemos em Tito. Mas agora, nesta nova vida em Cristo, através do Espírito Santo de Deus que habita em uno quando entrega a sua vida, é Ele que nos ajuda a não sermos mais dominados pelo poder do pecado. E lá no futuro, um dia quando eu muera, ou quando você muera, ou quando Cristo venga e leve sua igreja e levem todos, allá naquele dia, seremos totalmente libertos da presença do pecado. Com a morte de Cristo, nós fomos libertos da condenação. Em nossa nova vida com Cristo, somos libertos do poder do pecado. E allá na vida vinideira, junto com Deus Padre, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo e todos aqueles que aceitaram a verdade da palavra de Deus, nós seremos totalmente libertos da presença do pecado. Irmãos queridos, a coisa importante é o que Cristo hizo por nós, é muito importante o que Cristo vai fazer por nós no futuro, mas no dia de hoje, onde estamos vivendo a cada dia em esta vida, nós temos que aprender e entender como nós somos libertos do poder do pecado. Exatamente, nós precisamos entender como, de que maneira. Irmãos queridos, o pecado mata, o pecado destrói, o pecado nos aparta de Deus. Então, mira o que está escrito na palavra do Senhor em Hechos 2, verso 38. Arrepintam-se e bautize-se cada um de ustedes em o nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos queridos, quero ensinar isto para vocês. Mira, nós vinimos para Cristo, todavia sigue nossa natureza pecaminosa, mas quando damos ao Espírito Santo total acesso à nossa vida, estamos lendo a palavra, estamos pedindo perdão por nossos pecados, o Espírito Santo de Deus toma a maior parte de nossas vidas, e a vida pecaminosa, a vida, aquela pequena franja roja, que significa que somos pecadores, ela sigue, mas o Espírito Santo de Deus, ele toma conta de nós. Que é ser?
que devo fazer para que todos os dias de minha vida eu possa viver de tal maneira, libertos do poder do pecado? Que tenho a ser para que o pecado não domine minha vida, não tome conta de minha vida como era antes? A Bíblia nos aclara, a Bíblia nos ensina. Gálatas 5,16. Assim que lhes digo, vivam pelo Espírito, e ustedes não seguirão os desejos da natureza pecaminosa. Vou repetir. Gálatas 5,16. Assim que lhes digo, vivam pelo Espírito Santo e não seguirão os desejos da natureza pecaminosa. Sigam, vivam através do Espírito e ustedes não vão dar cabida ao pecado. Esse é o que a Bíblia nos ensina. Irmãos queridos, mira este pequeno deburro. Aqui estamos nós outros, nascidos em pecados, e mesmo depois que nos encontramos com Cristo, mira, todavia sigue isto em nossas vidas, e sigue em nós outros a nova vida em Cristo. Eu tenho que viver e pedir ao Senhor que me ajude nesta caminhada. Irmãos, não se trata de um pensamento forte, não vou pecar, não vou pecar. Eu sou forte, eu puedo. Não se trata disto. Não se trata de uma convicção, não. Eu, Jonás, ou você aí, eu vou caminhar em esta vida e eu não vou desapontar a Deus. Eu vou caminhar de tal maneira que Deus vai se agradar de mim e vou seguir adelante. Não se trata disto. O poder do pecado é maior que nós outros. E nós outros leemos agora há pouco, de todas as maneiras, que é somente através do poder de Deus, ok? Que nós outros podemos viver sem dar cabida ao pecado. Vivam pelo Espírito, e assim vocês não darão vazão à carne. Eu tenho que clamar ao Senhor que me ajude. Irmãos, eu necessito clamar ao poder de Deus através do Espírito Santo que me ajude a não cair, me ajude a não caminhar em o pecado, porque já não temos prazer em pecar. Mira o que passa com nós outros. Mira o que vamos ler agora. Ponga atenção. Gálatas 5,17. Porque esta deseja los que é contrário ao Espírito. Esta está dizendo nossa carne, nossa natureza pecaminosa. Esta natureza pecaminosa deseja o contrário do que o Espírito deseja. E o Espírito deseja do que é contrário a ella, la carne. Los dos se opõem entre si, de modo que ustedes não podem hacer lo que querem, pero si los guia o Espírito, ustedes não estarão bajo la lei do pecado. Mira, hermanos, tenta entender. Mira este dibujo. La mitad de nosotros, aqui todo rojo, somos pecadores todavia. Em la outra metade está a nova natureza de Deus em nós outros. Jesus, Deus, vivendo em nós outros através do seu Espírito. E o Espírito de Deus lutando e tentando nos ajudar para que nós outros não caminhemos segundo nossa carne, segundo nossa vontade. Porque é verdade, nós outros queremos pecar e muitas vezes desejamos pecar, mesmo sabendo que há consequência, mas a carne é forte. Mas aquele que está em nós
é muito mais poderoso se corremos a Ele e diz: Senhor, me ajude, mira de onde estou chegando, mira de onde estou indo, Senhor, socorro, me ajuda, dá-me a força. E Ele dá a força. Diz a palavra do Senhor que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Salvo da morte eterna, salvo do dia a dia que estamos caminhando e podemos cair e vamos cair e tanto. Ele nos dá a força. Mira, as obras da natureza pecaminosa se conhecem bem, o que falamos, todos os frutos da carne. E nós também sabemos que, em câmbio, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Nós já leemos, irmãos, nós que somos crucificados em Cristo Jesus, os que são de Cristo, han crucificado a natureza pecaminosa com suas paixões e desejos. Se é o Espírito de vida, nos dá vida, andemos guiados pelo Espírito. Irmãos queridos, nós não podemos mirar para o mundo, para nossa carne e para Satanás como, isso não é nada. Não, são inimigos fortes e poderosos. Nós estamos caminhando com o Senhor Jesus e esses três inimigos, eles intentam de todas as maneiras nos derrubar, nos destruir. Nós estamos caminhando com Cristo e muitas vezes pensamos, eu sou forte, jamais vou cair, jamais vou decepcionar a Deus, jamais vou regressar atrás. Cuidado, mira o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10:12. Se alguém pensa que está firme, tenha cuidado de não cair. Eu posso estar arrogando para mim essa prepotência que jamais eu cairei. Jamais, jamais. E a Bíblia diz, cuidado, não se apoie em sua própria força. Cuidado, porque o mundo, Satanás e sua própria carne estão contra você e eles são mais poderosos. Mas quando eu não dou ouído à palavra de Deus, mira o que passa. Mira, aqui nascemos nós outros, pecadores. Um dia nos encontramos com Cristo. A nova natureza de Deus entrou em nós outros. Mas ao não tomar conta, a não pedir graça ao Senhor, eu vou deixando de ler, deixando de buscar ao Senhor. E mira, o pecado vai tomando conta de minha vida de tal maneira que a hora, essa pequena franja branca, significa que o Espírito Santo de Deus está aplastado. Regressei, caí e estou caminhando lejos de Deus. E a hora que tenho que fazer, que posso fazer? Há alguma salvação para minha vida? Será que eu puedo? Que posso eu fazer? Eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Mas a palavra de Deus, ela nos dá total orientação sobre isto. Em 1 João, capítulo 1, verso 4 diz: Les escrevimos estas coisas para que nossa alegria seja completa. De que alegria Juan está falando? Vamos mirar mais adelante. Este é o mensagem que hemos ouído de ele. Ou seja, Juan falando que havia ouído esta mensagem do próprio Jesus. E esta é o que nós outros lhe anunciamos. E esta mensagem é o que hoje nós outros pastores estamos anunciando a vocês. Deus é luz.
e em Ele, em Deus, não há nenhuma oscuridade. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, pero vivimos em la oscuridade, mentimos e não ponemos em prática a verdade. Pero se vivimos em la luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com outros, e a sangre de Jesus Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, ou se afirmarmos que não pecamos, nos enganamos a nós mesmos e nós não temos a verdade em nós. Se afirmarmos que não hemos pecado, se seguimos afirmando, não, por favor, eu não peco, às vezes me equivoco, cuidado, a palavra diz que se afirmamos que não hemos pecado, lo hacemos passar por mentiroso e sua palavra não habita em nós. Mas agora vem a orientação. Que tenho que fazer eu? Te acorda aquela pelota roja e branca? Na verdade ela é roja e azul, e eu não printei bem, mas dá para entender. Quando nós outros caímos e vamos caindo de tal maneira em que o Espírito Santo de Deus está aplastado dentro de mim, já não tem mais espaço para me conduzir, me orientar. Que hago eu? Que hago você? Que hace? Que vamos fazer? A palavra de Deus nos dá a orientação devida e adequada. 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos lo perdonará e nos limpiará de toda maldade. A única solução, o único antídoto: Senhor, pequei. Senhor, é verdade, eu me fui prepotente, arrogante, me jactei, pensando que por minha própria força, por minha própria vontade, eu jamais iria pecar e cair e me apartar de ti. Senhor, eu me dei conta que eu sou pobre e necessitado, sou pecador e necessito de ti, Senhor. Senhor, me perdona, Senhor, me limpia, Senhor, me purifica, Senhor. E em este momento, Deus perdona seu pecado, Deus te limpa e te purifica de todo pecado, e o Espírito Santo empieza a tomar conta de sua vida, de minha vida, e caminharmos com Ele. E então, se quando isto passa, irmão, nós outros vamos nos acendendo daquela bolita que teria uma pequena franja azul, blanquita ali, e vamos retornando passo a passo, ao ponto onde Deus queria que nós outros estivéssemos, completamente dominados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Irmãos, Juan 2:1. Mis queridos hijos, mira que coisa tão doce, Juan hablando. Mis queridos hijos, les escribo estas coisas para que não pequem, pero se algum peca, tenemos ante o Padre a um intercessor, a Jesus Cristo, o justo. Ele é o sacrifício pelo ou para o perdão de nossos pecados, e não só de nós outros, senão de todo o mundo. Ele é o sacrifício que desvia a ira de Deus
quitando nossos pecados, e não solamente de nosotros, senão de todo o mundo. Hermanos queridos, nós temos que pedir a Deus que esta mensagem pueda abrir nossos olhos, nossos ouvidos e entendermos e pedir a Ele graça e misericórdia para caminharmos desta maneira. Irmãos queridos, nós, enquanto Cristo não venga, enquanto Cristo não regresse, ou enquanto nós não vamos a Ele, nós vamos seguir pecadores. Nossa carne é forte e deseja pecar, mas dentro de nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda em nossos momentos de fraqueza, se tu e eu clamarmos a Ele. Mira esse deburrito. Alguns totalmente rojo, outros um pouquinho de rojo, outros menos rojos, outro totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus. Esse pequeno deburro ensina como é nossa igreja, na verdade, hoje. Assim é, irmãos, esta é a igreja real que vivimos cada dia. Dentro da igreja temos homens e mulheres salvos pelo poder de Deus, homens e mulheres que permitem que o Espírito Santo de Deus tome conta de sua vida, e há outros que permitem que o pecado tome conta de sua vida, outros que nem salvos são todavia, nem salvos são, estão na igreja. Esta é a verdade. Esta é a verdade, mas seria isto que Deus desejaria? Seria isto que Deus quer para a vida de nós outros, para a sua igreja? Irmãos, o plano de Deus é este. Mira que coisa linda. Mira, este era o plano de Deus. Esta seria a igreja ideal, onde que todos nós outros somos conduzidos, orientados, vivendo na presença do Senhor através do Espírito Santo. Irmãos queridos, nós entendamos esta mensagem. Nós precisamos compreender que esta igreja ideal que Deus deseja para nós, ela é possível se tu e eu compreendemos essa mensagem e clamarmos misericórdia ao Senhor, clamarmos a força de Ele, clamarmos para que os frutos do Espírito Santo tomem conta de minha vida e de tua vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Eu estou seguro que quando eu leio isto, ou quando você lê isto na palavra do Senhor, você deseja isto para a sua vida. Você desejaria que assim fosse a tua vida, sempre, todos os dias, despertando, templando e cantando: alabarei, 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 alabarei a mi Senhor. E naquele dia perdonando e amando, e não se importando que um falou mal de ti, ou que um se puso contra você lo perdona, lo ama. Este é o desejo. Mas não é assim. Não ocorre assim todos os dias. Nós outros somos como se diz aquele que vai no parque de diversão e hace assim, arriba para baixo, e somos nós outros muitas vezes. Mas se eu entendo a mensagem, eu tenho que clamar ao Senhor Jesus, para que Ele me dê de sua graça, para que eu possa viver desta maneira, amando, sendo amável, sendo bondadoso, sendo fiel a Ele, pedir a Ele que eu seja sempre humilde, dócil. Irmãos queridos,
precisamos desesperadamente desta vida que Deus planeou para nós. E te digo que é possível em esta vida viver desta maneira, se nós entendemos que temos três frentes, três frontes, três inimigos contra você e contra mim. O mundo, a maneira como o mundo vive, ele tenta obrigar ao cristiano a viver de sua maneira, aceitar seu estilo de vida, aceitar como o mundo diz que tem que ser a vida de cada um, lejos de Deus, não necessita de Deus. Você é forte, você pode decidir. Não. Temos que entender que nossa natureza pecaminosa é forte. É forte. Temos que compreender que Satanás existe. Satanás é real, porque em toda a Bíblia a palavra de Deus relata, e vamos estudar isso logo. Em Juan 10:10, o próprio Senhor Jesus ele diz, é o ladrão que simboliza Satanás. Ele diz, Satanás vindo para roubar, Satanás vindo para matar, Satanás vindo para destruir a nós outros. E aí tem uma vírgula, e Jesus diz, mas eu é o Senhor, he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Pense, ponga atenção, oiga novamente esta mensagem, uma vez, duas vezes. Chame a nós outros, pastores, hable com nós outros, haga suas perguntas, e nós outros vamos te ajudar, te conduzir, basado na palavra de Deus, não naquilo que eu penso, que eu entendo, que eu não. Vamos te orientar e dar a orientação para você bíblica, a mesma orientação bíblica que Deus ha dado para nós outros. Deus nos bendiga. Que Deus, através do teu Espírito Santo, pueda ajudar a você a compreender esta mensagem, a entender esta mensagem e clamar a Ele: socorro, socorro, ajuda-me, Senhor. E Ele estenderá suas mãos para você e vai te dar a força. Amém? Padre querido, Padre amado, queremos te alabar porque em esta manhã, Senhor, pudimos predicar Tu palavra, Senhor, que não regressa vazia, antes ela entra na vida de cada um de nós outros e cumpre sua vontade. Deus poderoso, que o Teu doce Espírito Santo possa ter dado entendimento a cada um daqueles que estão ouvindo em este momento, aqueles que vão ouvir depois dessa mensagem, que o Teu Espírito Santo, Senhor, haga, Senhor, se cumpra a Tua vontade na vida de cada um desses irmãos e amigos queridos, Senhor. Te necessitamos. Socorre-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar segundo Tua vontade. Espírito Santo de Deus, tome conta cada dia de nossas vidas. Ajuda-nos a caminhar segundo Tua vontade. Queremos e desejamos viver segundo Tu, Espírito Santo. Mas para isso, Senhor, te necessitamos desesperadamente. Eu te necessito, Senhor. E oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Deus continue bendizendo sua vida. Tchau.